Não, na verdade ela colide brutalmente com os princípios fundamentais previstos na nossa Constituição, em especial o direito fundamental da vida, da dignidade da pessoa humana, e são cláusulas pétreas, né? Então, países democráticos como o nosso têm previsão constitucional em relação a isso. Jamais. Por mais que nós tenhamos, né, remédios processuais, provas, documentos, o processo probatório de um processo de conhecimento, de execução, seja ele civil, criminal, enfim, né, todos os meios que nós temos para se chegar numa sentença e depois ainda a chance de recorrer e chegar num acordo, mesmo assim o Estado ele erra. Então, se a gente tivesse essa previsão, e quando o Estado erra, ele tem o dever de reparar. Mas se a gente tiver essa previsão e tivermos mortes, não tem reparação que faça isso retroagir. Então, em essência, seria a condenação de morte com a chancela do Estado. Essa tem duas vertentes. Subjetivamente falando, eu acredito que sim. Aonde se tem previsão de morte, pensam sim duas vezes antes de fazer isso. Até eu comentei contigo mais cedo sobre o Egito, né? Que no Egito o ladrão, ele não vai preso, ele perde uma mão. Ah, é reincidente, roubou novamente, ele não perde a outra mão, ele perde um pé. E assim vai indo. Mas, bom, dados internacionais falam que não, né? Agora, objetivamente respondendo, falam que por mais que tenha previsão de pena de morte, não diminui a criminalidade. Eu, subjetivamente, acredito que sim, mas também acredito que tem que ter, no quesito segurança pública, prevenção, educação, justiça social, uma justiça eficaz, né? Esse caso aí foi emblemático, né? Nós tivemos que lutar contra um sistema, não só do judiciário, mas de repercussão geral, como a gente fala tecnicamente no direito, onde a mídia, as rádios, enfim, né, inocentes, vítimas, familiares, todos estavam ali num quesito emocional muito envolvidos com o processo tramitou em segredo de justiça, inclusive, e graças ali aos elementos probatórios, nós conseguimos, né, a absolvição da parte ré, mas aí eu volto para a questão anterior, né, e se tivesse previsão de morte? E se ele tivesse de fato tido a vida ceifada por uma produção probatória equivocada, ou por ausência de alguma prova, ou por alguma testemunha que faltasse com a verdade, ou achasse que foi ele, então isso seria irreparável, né? Então a gente precisa de fato analisar muito essa questão. Eu não quero ser antagônico nem contraditório com o que eu falei sobre a previsão de morte gerar uma situação, um desconforto para a criminalidade. Mas ao mesmo tempo, se ela tivesse, ela teria que ser muito bem costurada, muito bem prevista, né, no legislativo, para evitar situações como essa que viessem até um trânsito em julgado do processo e vidas inocentes aí sendo ceifadas, né? Sem dúvidas, historicamente falando, em vários casos de comoção social, tende a ter um clamor, né, pela sociedade, onde eles exigem uma resposta mais rápida e muitas vezes essa resposta ela é injusta, porque não perseguiu todas as etapas de um processo, demonstração probatória, enfim. Então, o risco de usar a máquina judicial para atender anseios e impulsos coletivos, muitas vezes acaba por trazer injustiças, e é justamente isso que separa a civilização da barbárie, né?